Fala pessoal, vamos dar início à nossa quinta aula do curso de Informática Básica Cleirton Monte. Cleirton Monte sou eu, colaborador do curso, certo? Aqui nós temos uma breve introdução sobre o autor e o nosso e-mail, como de costume, para vocês enviarem suas dúvidas, sugestões ou suas críticas. Basta entrar em contato. A aula de hoje nós falaremos sobre o boot, certo? Estaremos falando sobre o BIOS, Setup, o POSH, MBR GPT e o SO, que é o sistema operacional. Dando início aqui à nossa aula do boot, explicaremos o que é o boot. Boot é o processo desde o momento em que você aperta o botão de ligar no gabinete do seu computador até o momento em que o sistema operacional se apresenta a você através do seu monitor. Então tudo se inicia com o apertar do botão, mas muita coisa acontece daí em diante. Primeiramente, ao você apertar o botão de ligar, um sistema será inicializado. Esse sistema é chamado de BIOS, Basic Input Output System, sistema básico de entrada e saída. Como o próprio nome diz, ele é o sistema básico. E esse sistema ele vem de fábrica, gravado numa memória chamada ROM, Read Only Memory, memória somente leitura, certo? Ele é gravado em um chip de memória que fica na sua placa-mãe. Essa memória é somente leitura. Se ela é somente leitura, nós não podemos escrever nenhuma configuração nela. Porém, nós sabemos que existe o setup. Setup são as configurações para o meu sistema básico. E eu posso alterar alguma dessas configurações, como a data e a hora do sistema. Posso indicar quem será o meu dispositivo de inicialização, dentre outras configurações. Mas eu acabei de dizer que a memória onde estava o BIOS era somente de leitura. Como eu posso gravar a data e a hora ou qualquer outra coisa lá? Para isso, tem a memória CMOS. A memória CMOS é a que armazena as configurações feitas pelo usuário no setup. Isso é feito dessa forma, com duas memórias separadas, por segurança. Vamos supor que você alterasse uma configuração no setup e não soubesse mais voltar à configuração inicial. Você não teria mais acesso ao seu computador e com isso você seria prejudicado. Se você gravasse diretamente na memória ROM, é uma gravação permanente. Provavelmente, como você perdeu o acesso, você não poderia mais utilizar seu computador. Como as configurações de setup elas são armazenadas na CMOS, e a CMOS é uma memória volátil, você pode reverter esse problema. Nós aprendemos que memórias voláteis elas precisam de energia para armazenar aquelas configurações. E a memória CMOS ela vem com uma bateria de lítio de 3 volts. Todo computador ou notebook eles têm uma bateria de 3 volts que é para sustentar as configurações na memória CMOS que o usuário fez nas configurações de setup. Então, se você fez uma configuração e danificou o seu computador, basta que você retire a memória da sua placa-mãe, as configurações da CMOS que você realizou no setup serão perdidas e o BIOS inicializará como ele veio de fábrica, com as informações que estão gravadas permanentemente na memória ROM. E com isso evita de você mesmo danificar o seu computador. Dentro do BIOS, além do setup, nós temos também um POSH. POSH significa Power On Self Test, que numa tradução livre quer dizer autoteste de inicialização. O que acontece com o POSH é que ele vai em cada dispositivo de hardware do seu computador e verifica se esses dispositivos estão ok, se eles estão funcionando corretamente. É basicamente como se o POSH ele fosse um gerente, algo do tipo, e ele fosse em cada componente, vamos supor no processador, e ele fosse lá, olha, acorda, vamos trabalhar, está tudo ok contigo, e ele verifica se está ok, dando ok no processador, ele vai na memória, acorda memória, vamos trabalhar, está tudo ok? Tá ok, então vamos iniciar. E assim ele vai testando todos os componentes de hardware do seu computador. Dando ok, ele retorna com ok
e o BIOS dará prosseguimento aos próximos passos. Vamos fazer uma revisão até agora para você se situar melhor. Você apertou o botão de ligar, o BIOS iniciou. Quando o BIOS inicia, ele parte e chama o POST. O POST inicia e verifica os componentes do seu computador. Deu OK, ele dá o OK e o BIOS continua o seu processo. O próximo passo do BIOS é verificar as configurações no setup que estão lá configuradas. A configuração que ele vai olhar nesse momento é de dispositivo de inicialização. Qual vai ser o dispositivo que vai ser inicializado, que contenha um sistema operacional para que o usuário possa interagir. E essas configurações estão no setup, salvos na CMOS. E ele vai verificar. Nessas configurações você pode ter HD, CD, pendrive. E ele verifica o primeiro que você colocou. Se você tiver colocado o HD, CD ou pendrive, ele vai verificar. Então ele chega lá, vamos tomar como exemplo o HD. Então o BIOS vai lá, checa o HD e verifica no primeiro ponto do HD se ele contém um arquivo chamado MBR ou GPT. Nesse arquivo são salvas as informações de inicialização, de partição que estão no HD. E é através dela que o sistema operacional irá ser carregado na memória. Então o BIOS veio aqui no disco, que você escolheu para dar o boot. Ele verifica se tem a MBR ou a GPT. Se ele encontrou a MBR ou a GPT, que a GPT é nova a partir do Windows 10, ele lê aquelas informações e o sistema operacional será carregado na memória, para que ele possa se apresentar para você através do monitor e você interagir com ele. Caso ele não encontre a MBR ou a GPT, ele apresentará um erro na sua tela informando que não encontrou nenhum disco bootável, certo? Aqui você pode confirmar a informação que demos na aula passada, dizendo que o HD não era um dispositivo essencial ao computador. Você percebe que o computador já estava ligado e executando diversas operações, como setup, o post. Você pode reinicializar, ele vai lhe mostrar na tela as configurações e em momento nenhum ele ainda tinha solicitado a presença do HD. Inclusive, você pode perceber que o HD ele pode ser substituído por um CD bootável ou um pendrive bootável, que ele não vai fazer falta, certo? Aqui você consegue ver essas informações. O HD ele só entra posteriormente para carregar o sistema operacional que está salvo nele. Aqui é só um roteiro, simplificando melhor para que você possa entender o que acontece do início ao sistema inicializado. Primeiro você aperta o botão de ligar, o BIOS, sistema básico, é carregado, ele aciona o POST, que vai fazer o teste de verificação dos componentes. Os componentes dando OK, ele prossegue. Se der um erro, ele mostrará o erro para você e não prosseguirá com o boot, certo? O post deu OK, os componentes estão funcionando. Ele vai buscar as configurações no setup para saber quem vai ser o dispositivo de inicialização. Verificou, ele vai ler esse disco ou esse pendrive ou esse CD que está lá no setup configurado e ele vai procurar a MBR ou GPT. Se ele encontrou esses dados, lá tem as informações para que o sistema operacional seja carregado na memória. Se ele encontrou, ele verifica o arquivo e passa o sistema operacional para a memória. E a partir daí, o sistema operacional é que assume a interação entre você e os componentes de hardware. Se ele não achou MBR ou GPT no disco, no pendrive ou no CD que estava lá, ele avisa na tela que não encontrou nenhum disco bootável e não vai ser possível você inicializar um sistema operacional, pois se não tem a MBR ou a GPT, é possível que não tenha um sistema operacional no seu disco ou que ele esteja corrompido ou faltando algum arquivo que impeça de ele inicializar. A partir do momento que o SO é carregado na memória, quem assume o controle é o sistema operacional. Essa aula, como eu disse, é uma aula um pouco técnica, certo? Espero que vocês entendam esses conceitos que eu tentei passar para vocês. São muito importantes para vocês entenderem
tudo que acontece desde o momento de apertar o botão até utilizar o sistema operacional. Para você são poucos segundos, mas o computador executa diversas tarefas. Espero ter ajudado. Um abraço e até a próxima.